gente fazer muita coisa boa para o reino de Deus esse ano. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis 21. Não, vamos ler primeiro 16. Gênesis 16, do versículo 1 ao 4. Depois a gente lê o 21. Gênesis 16, do 1 ao 4. Abra a tua Bíblia aí. Gênesis 16, do 1 ao 4. Depois, eu vou ler o 21, 17, tá? Na sequência. Nesta noite, eu quero ministrar sobre uma pessoa que não é muito mencionada. Na verdade, eu tinha visto uma ministração falando sobre ela, até hoje, em toda a minha vida. Porque é muito comum nós falarmos de Abraão, de Jacó, de Davi, né? Muitas pessoas são citadas repetidamente. Esta mulher, quase nada se sabe sobre ela. Mas nessa noite nós vamos aprender o resgatando do emocional, do nosso emocional, através da vida desta mulher. Glória a Deus, amém? Então vamos ler, Gênesis 16, versículo 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abrão. Aí já começa aqui, você fala assim, pastor, Sarai não é Sara? Abrão não é Abraão, pastor? Calma, nós estamos lendo 16. No 17, Deus muda o nome dos dois. Sarai, aqui Sarai significa dama, senhora. Quando Deus muda lá no capítulo 17 o nome de Sarai para Sara, Deus muda para princesa. Sarai é princesa, mãe de nações. E Abrão aqui está simbolizando pai de um povo. Quando Deus muda para Abraão, é pai de nações, pai de multidão. Então Deus ele muda o nome, porque ele muda o destino, a sorte deste casal. Então aqui no 16, eu vou ler, se eu falar Sara e Abraão, está valendo, tá? Tem problema não. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar e ela concebeu, ela ficou grávida. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Eu quero ler com você 21, 17 agora. Mesmo livro, Gênesis, o capítulo 21, o versículo 17, que diz assim: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Você pode dizer glória a Deus? Deixa eu orar por você. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me consagro, Senhor Deus, no teu altar, aos pés da tua cruz, e te peço, meu Pai, que neste momento teu Espírito Santo pregue comigo. Me usa, Senhor, como um canal de bênção para esta geração, para esta igreja. Que eu seja, Senhor Deus, usado por Ti, que eu fale conforme a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe o nosso coração, que é a terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, que esta terra esteja receptiva nesta noite, e que receba esta semente da Tua palavra, e esta semente frutifique para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus.
E eu também quero lembrar você que de quarta-feira nós estamos tendo nossos cultos. E está sendo uma bênção, gente. Venham nos apoiar, nos ajudar. Venham quarta-feira também. Façam um esforcinho. Eu quero ver aí quarta-feira aí mais irmãos vindo, nos ajudando, tá bom? Porque está sendo uma bênção. Aleluia. Então talvez você no começo da ministração estava perguntando, né? Quando eu comecei a ler esse texto, você falou assim: pastor, quem era essa mulher chamada Agar? Agora você já começou a entender. Agar, normalmente, quando ouvimos falar sobre ela, sempre é de uma maneira negativa, por tudo que aconteceu, né? E aí, o fato é que Agar, ela não pediu para estar nessa condição. Agar, ela foi incluída num plano aonde não perguntaram para ela: você quer? Ela não desejou estar envolvida nesse laço familiar. Ela foi colocada lá. Tudo bem, ela teve uns comportamentos reprováveis, a gente estudando a história dela, ao longo da história, ela teve umas atitudes erradas, tudo bem, mas isso não a gente entende o lado dela, porque como eu disse, ela não pediu para estar nessa condição. Mas é fato lembrar que Sara, ela sabendo que não estava conseguindo ter um filho, ela fez uma proposta para o seu marido, né? Naquele tempo você fala assim: mas pastor, ela falou isso mesmo, de dar a sua empregada para ele deitar com ela e ter um filho? E pode? Naquele tempo podia, igreja. Naquele tempo você podia ter mais de uma esposa. Naquele tempo você podia, quando a mulher ela não podia gerar um filho, o homem tinha direito de ter uma outra esposa e tentar ter um filho com a outra esposa. Isso daí estava dentro da lei deles, né? Então até aí, a gente hoje fica escandalizado, mas para eles era normal. Por isso que Sara concordou, até disse, né? E aí eu fico pensando, Abraão, quando recebeu essa proposta, falou: eu vou fazer uma forcinha, né? Vou aceitar, né? Cara de pau, né? Mas ele quando ela propôs, ele topou. Então Sara convidou essa empregada egípcia, que, como nós lemos aqui, já estava há 10 anos trabalhando com eles. Então a gente entende que Agar, ela não era uma desconhecida, ela não era uma pessoa que andava no anonimato, não, ela era de dentro de casa. Abraão, ele era muito rico, muito próspero, ele tinha muitos empregados, a Bíblia fala, muitas pessoas serviam a Abraão e Sara, e dentre eles estava Agar, e ela era de casa. Para Sara ter escolhido ela, com toda certeza ela tinha suas qualidades, ela tinha um bom relacionamento com Sara, pelo menos até aqui. Só que você viu, quando nós lemos, depois que ela ficou grávida, ela começou a desprezar a sua senhora, Sara. E olha que interessante, eu não li, nós lemos só até o Gênesis 16, até o versículo 4, foi onde nós lemos. Mas se você em casa continuar a ler, você vai ver que no versículo 6, Sara diz para Abraão: não gostei do comportamento, ela está entortando o nariz para mim. Sara começa a reclamar da postura de Agar. E Abraão, ele diz assim: a tua serva está nas tuas mãos, você é a senhora da casa, faça como bem lhe parecer. Aquilo que você quiser fazer, você faz, eu assino embaixo. E o que Sara fez? Sara começou a maltratar Agar. E Agar, ao invés de se desculpar, de tentar consertar a situação, o que ela fez? A mesma atitude que muita gente faz quando vem o confronto. Ela, fugiu e foi para o deserto. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor a encontra no deserto. E Deus ali começa a falar: não. Primeiro, olha que interessante, se o Fábio puder pôr Gênesis 16, 8, colocar aqui no telão. Deus, ele faz uma pergunta ali para Agar. Ele diz assim: de onde vens e para onde vais, mulher? Olha que interessante.
Quantas pessoas estão na casa do Pai? Essa pergunta nos faz refletir isso. Deus falando para ela: mulher, de onde vens? Da casa ali de Abraão, um homem abençoado. Tudo bem, ele tem seus erros, mas você está na presença de Deus ali, você está num lugar bom. Para onde você vai, mulher? Ela estava sem rumo, talvez ela tinha um destino no coração, mas na verdade ela estava sem rumo. Quantas pessoas não são assim, irmãos? Às vezes está bem aqui, Deus está prosperando, Deus está abençoando, aí dá um momento, uns 5 minutos, a pessoa sai, sem rumo, sem eira nem beira, como dizia minha avó, e aí daqui um pouco começa a bater cabeça, começa tudo a dar errado, e aí depois fica com vergonha de retomar, e o diabo fez o que ele queria, ele conseguiu o que ele queria, destruir a vida daquela pessoa. Quando você vai ver, a pessoa está totalmente, de novo, no lamaçal do pecado, no erro, nas coisas ruins. Então fica aqui para nós um ensinamento da parte do Senhor. Não saia da posição que Deus te colocou. Aqui tem bênção para você, aleluia. Aqui é a casa do Pai, aqui tem pão fresquinho para você, aleluia. E aí o Senhor encontra ela no deserto e fala: não, mulher, retorna para a casa da sua senhora, se humilha lá, pede para ela desculpa. E Deus começa a fazer promessas para Agar. Olha, este filho, até dá o nome, este filho será chamado Ismael, que significa: Deus ouviu o meu clamor, meu choro, Deus ouviu a minha súplica. E aí falou para ela: se esse menino vai ser grande, vai se formar uma nação, né, por esse menino. E hoje tem a nação, né, os árabes, é tudo descendente de Ismael. E aí ela volta, mas olha que interessante, a Bíblia diz que o tempo passou. Aí nós vamos lá para o 21, onde eu li o texto, né, eu li 21:17, você vai ler que logo no versículo 1 do capítulo 21, você vai ver que Ismael, já com seus 13 anos mais ou menos, Isaac tinha nascido. Sara engravidou, Isaac nasceu, o filho da promessa, porque Deus tinha prometido, né? Ela não esperou a promessa de Deus se cumprir, e aí ela falou para o marido: não, Deus está demorando, né? Faz um filho com Agar, está tudo certo, a gente dá uma ajudinha, a gente ajuda a Deus, né? E aí Ismael veio, e aí bagunçou tudo. E aí Ismael está lá brincando com Isaac, eles são irmãos. Daqui um pouco a Bíblia fala que Ismael zombou de alguma forma, não fala de que forma, mas zombou de Isaac. Sara viu e não gostou, ficou brava. Queridos, a maioria aqui tem filhos, a gente sabe como é que é. Quando bota duas crianças junto, no começo 5 minutos estão brincando, 10 minutos estão brigando, né? Aí até irmão faz isso, é um cascudo, é um peteleco, é uma zombação. Ah, você é isso, você é feio, aquela coisa, né? O irmão fala para o outro: você foi achado no lixo, né? Quem já não fez isso, né? Você foi achado no lixo. Ô mãe, ele falou que eu fui achado no lixo, né? Aí fala: ô menino, deixa de ser bobo, rapaz, é conversa do seu irmão, aquelas coisas. Só que Sara estava com o coração peludo, Sara estava com o coração ainda rancoroso e invejoso, e Agar não teve a humildade de chegar e conversar. Faltou ali um diálogo, faltou uma sensibilidade por parte de Agar também. Eram duas crianças brincando. Só que Sara disse, ela deu ali um ultimato. Ela falou para o seu marido: manda esta mulher e o filho dela embora, não quero mais saber. Manda, falou para Abraão. Abraão não tinha o que fazer. Ele chamou Agar, explicou a história. No outro dia de manhã, a Bíblia diz que Abraão tomou um bocado de pão, um odre com água, deu para Agar, junto com Ismael, despediu deles, e os dois foram para o deserto em direção de Berseba. E eles foram
talvez sem rumo. Tinha ali uma direção, mas não sabia o que ia acontecer. Apenas com um bocado de pão e um odre com água. E a Bíblia fala que em determinado momento o pão acabou e a água secou. E esta mulher, Agar, ela ficou desesperada, com um filho recém-nascido no colo. E ela falou: o que será de mim? Chega uma hora, no versículo 16, que o menino começa a chorar. Ele está desesperado, porque ele quer beber água, ele está com sede. E a mãe, ela pega, coloca o filho num lugar, vai à distância, a Bíblia fala a distância de um tiro de flecha, deve ser longe. E ela fala: não quero nem ver esse menino morrer, vou longe, vou ficar longe. Só que graças a Deus, que Deus intervém, o Senhor aparece. Pastor, não é um anjo? Anjo ali, letra maiúscula, é teofania, o próprio Deus ali. Deus, ele brada ali, ele intervém. Já já eu vou entrar, vou segurar um pouquinho aqui, eu vou finalizar com isso. Mas Deus, ele intervém, e ele não deixa nem Agar nem Ismael morrer. Deus, ele entra naquela causa, naquele momento, naquela dificuldade, e Deus faz um milagre na vida dessa mulher. Aleluia, glória a Deus. Então, sobre a história desta mulher, primeira vez que se fala sobre ela é em Gênesis 16. Depois fica um tempo sem se falar e volta no capítulo 21. E há muitas coisas que nós aprendemos sobre a história de Agar, junto com Sara e Abraão. Deus, a primeira coisa, Deus tinha feito promessas para Abraão e Sara. Era só eles ter paciência, o milagre ia acontecer. Deus falou: vocês terão um filho. Só que Sara não quis esperar. Ela quis dar um jeitinho, como eu falei para vocês, quis dar uma ajudazinha, e atropelaram os planos divinos. Ei, a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Aquele texto de Romanos 8, 28, eu até agora estou tentando entender, eu não entendo, mas eu creio, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apenas confie e descansa. Vai dar certo, as coisas vão acontecer. De que forma? Eu não sei, mas Ele sabe, aleluia. Então apenas confie. Outra lição: nunca tome decisão importante precipitadamente. Principalmente no momento que você está nervoso, que você está pilhado. É o pior momento para você tomar uma decisão importantíssima na tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar relaxado e buscar Deus, com calma. Senhor, eu estou nessa situação, meu milagre urgente é esse. Senhor, me ajuda, o que eu posso fazer? Então nessa hora, veja o exemplo de Abraão que aconteceu. Ele se preparou junto com Sara, e olha a consequência até hoje. Essa guerra que nós estamos vendo aí, de Israel com os vizinhos, tudo consequência aqui de uma decisão errada. Porque Ismael, esse povo que está guerrando contra Israel, é tudo da descendência de Ismael. E eles são irmãos, gente. Olha que doideira. São irmãos e estão brigando um com o outro. Olha que coisa louca. Mas por causa de uma decisão precipitada, errada. Mas vamos falar de Agar. Agar, ela teve aqui alguns problemas emocionais. Eu pontuei aqui alguns que eu quero nessa noite mencionar, e eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro problema emocional que Agar teve com toda essa situação que aconteceu com ela é crise de rejeição. Diga isso, crise de rejeição. É o primeiro problema emocional. Muito provavelmente, quando tudo isso aconteceu, Agar falou assim: eu fui usada, me usaram. Mas é verdade, usaram ela. Ela falou assim, ela deve ter pensado: quando precisaram de mim, eu servia, né? Eu estava ali. Agora não precisam mais de mim, me descartaram, mandaram eu embora. Imagina
na cabeça dessa mulher a crise de rejeição que passou pela cabeça dela. E eu acredito que Deus já começou a falar com alguém aqui, em nome de Jesus. Talvez você que está aqui, você já foi rejeitado ou rejeitada algum dia na sua vida, pela sua formação, pela fé que você defende. Alguém falou, você é crente? Não, então não tem lugar para você. Talvez você já ouviu, talvez pela cor da sua pele, talvez da sua nacionalidade, da onde você veio, o estado que você veio aqui do Brasil, talvez pelo seu porte físico. Eu falo isso talvez porque lá, né? Você é gordo, você é baixo, você é magrelo. Você talvez foi rejeitado, rejeitada. Talvez você se sentiu rejeitado na escola, no trabalho, na igreja. Isso também acontece. Você pensa que aqui não? Também acontece. Em casa, como foi Davi em casa com sua família, como José foi no meio da sua família. No casamento, talvez aconteceu coisas que você sentiu rejeitado. Você quer ver uma coisa que acontece muito de rejeição? Eu falei que vai ter um encontro das crianças semana que vem. Uma das coisas que acontece muito lá é no momento da cura, essas crianças ser curadas de rejeição por parte do pai ou da mãe. Filhos prediletos, casais que têm 2, 3 filhos, às vezes dão mais atenção para um do que para outro. Eu conheço várias pessoas, já tratei vários casais assim, que dão atenção para um e escanteiam o outro. Quer ver a pessoa ficar mais escanteada ainda? Se tem um filho fora do casamento, aí nasce um outro dentro do casamento. Muitas vezes acontece isso, a pessoa nem percebe, mas acaba escanteando aquele, dando atenção a esse, e aquele ali cresce com um sentimento de rejeição. E depois precisamos de Jesus intervir para ser tratado. Normalmente, essas pessoas que foram lá atrás rejeitadas, elas não conseguem lidar com a rejeição na sua vida. Elas criam um bloqueio, e aí é muito fácil você detectar. Quer ver? Pessoas que foram lá atrás rejeitadas, elas precisam de atenção dobrada. Elas querem bajulação, elas querem ser o centro da atenção, elas querem curtidas, likes, e se não acontecer, já é, aí quer morrer, quer se matar, né? O mundo não presta, a vida dela não presta. Pessoas que foram rejeitadas lá atrás, elas vivem em prol de provar que são capazes para a sociedade. Ei, se você que está aqui nesta noite, você passa por isso, eu quero dizer uma coisa para você: você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Apenas adore ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará na tua vida. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se você nesta noite que está aqui tem esse sentimento, eu quero declarar que hoje haja cura na tua alma, em nome de Jesus, que você seja curado de todo sentimento de rejeição na tua vida, em nome de Jesus. E se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, né, que aconteceu na vida de Agar, que também nós podemos aprender com a história dela, que é crise de ingratidão. Diga isso, crise de ingratidão. Com certeza, o menino Ismael, até o momento que ele foi expulso com a mãe, com certeza, gente, ele deu muita alegria naquela casa. Fala a verdade. Uma criança é alegria dentro de casa. Mesmo naquela fase traquina, que ele quer destruir, a criança quer destruir tudo, quer quebrar tudo. Às vezes a malcriação, né, de responder, mostrar a língua, mas não tem como, você ama. Você, né, uma criança em casa é alegria. Ismael, com certeza, trouxe alegria para a casa de Abraão. Com certeza. E aí, por causa de uma briguinha, por causa de uma coisa boba, eu tenho certeza que foi boba.
ali eles botaram tudo a perder. E ali Sara mandou lançar os dois no deserto, a sorte. Não, manda embora. Olha só, por causa de uma bobeira. E aí Agar, provavelmente, ela deve ter pensado, esqueceram tudo que aconteceu no passado. Tudo que nós fizemos, que Ismael fez, a alegria que Ismael trouxe para essa casa, esqueceram tudo. Com certeza, houve um sentimento de ingratidão. Ela falando, será que não teve momentos bons? Não, claro que teve, com certeza. E aí, você já sentiu ingratidão no teu coração? Eu já. Você quer ver pastor, você conversar com o pastor sobre ingratidão, é o que a gente sabe mais falar. Porque quantas pessoas a gente já não ajudou, não estou falando só aqui, eu estou falando no geral, porque nós temos esse coração, esse chamado pastoral, é para ajudar o próximo. Quantas pessoas nós já estendemos as mãos, e essas pessoas foram ingratos, muitos saíram falando mal, falam mal, isso é ingratidão, dói, irmãos, dói. E eu imagino Agar aqui nessa situação, ela deve ter se sentido muito ruim, sabe? Muito assim, terrível o coração dela. E aí eu vou te dar 2 conselhos, que vai doer, mas aceita que dói menos, amém? Tenho certeza que você talvez vai ficar meio assim, mas aceita que dói menos. Primeiro, nunca faça nada esperando o reconhecimento ou agradecimento das pessoas. Se você pensar em fazer alguma coisa para ser reconhecido ou receber agradecimento, você vai se frustrar. Então, faça sem pensar em receber nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento. Se vir, amém, mas não pense nisso. Segunda coisa, não se arrependa do que foi feito, e principalmente se ninguém viu. Não faça isso, porque senão você vai se frustrar. Ninguém viu o que eu fiz, não, vou fazer de novo para alguém ver, né? Jogar confete. Não se arrependa do que foi feito. Eu ajudei, amém, glória a Deus, ajudei. Ninguém viu, tudo bem, mas ele viu, glória a Deus. E é importante, se ele viu, tá beleza. É para ele, aleluia. Entenda que você semeou no reino de Deus e você vai colher. O mais importante é isso. E aí, eu lembro de uma coisa, a recompensa não vem dos homens, vem de Deus. Então eu vou continuar a seguir o meu caminho, fazendo bem, ajudando, porque eu sei que o meu galardão está lá, ó. Se o homem não reconhecer, mas ele reconhece, aleluia, glória a Deus. Terceira crise na vida de Agar, é a crise da decepção. Diga, crise da decepção. Você com certeza já se decepcionou na tua vida. Algo que você falou, puxa vida, eu apostei tanto, eu achei que ia ser desse jeito. Quer ver uma coisa que acontece muito, principalmente aí, vocês que tomam café, né? E aí eu lembrei agora do Luiz, a tia, estou vendo o Luiz e a Débora, a tia do café. O Luiz é mananciense, né, Débora? Luiz perde o irmão, mas não perde a piada. Eu ri. Na hora que eu li a tia do café, eu falei, eita, Luizão é mananciense, né? Aleluia. Mas com certeza, você um dia talvez já levou o café na tua boca, esperando que ele esteja quente, que ele esteja ali gostoso, adoçado, e aí ele está frio e amargo. E você se decepcionou, falou, oh meu Deus, né? Aleluia, não era para estar assim. E Agar viveu isso na pele, a decepção. Toda aquela bajulação, todas aquelas promessas, era só interesse. Quando ela servia, estava tudo bem. Depois que não serviu mais, cai fora. E quando você aposta as fichas naquela pessoa, você fala, não, eu estou falando de igreja, mas isso serve para o trabalho. Às vezes você chega alguém, você fala, vou ensinar o trabalho para essa pessoa. Você ensina tudo que você sabe. Daqui um pouco aquela pessoa ou vai embora, ou te dá um chapéu. Algumas você fala, meu Deus, que decepção. Eu investi tanto nessa pessoa, confiei tanto. E aí você descobre que foi a maior furada da tua vida. Foi o que aconteceu com Agar.
E aí você conta um segredo, às vezes para a pessoa, achando que ninguém vai saber. Daqui um pouco a torcida do Corinthians está sabendo. E você fala, meu Deus, era um segredo. E essa pessoa foi lá e falou para todo mundo. Que decepção. Quando te abandonam na hora que você mais precisa. Você fala, não acredito. Justo agora, essa pessoa me deixou na mão. Agar viveu isso. Mas eu tenho uma palavra para você, mesmo que você também viveu decepção, eu quero dizer para você, não desista, levanta a sua cabeça, continue a caminhar, em nome de Jesus, atravessa aí, esse deserto em nome de Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus, continue, mesmo que você tenha que passar por um deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando falamos em deserto, muitas vezes a gente olha de uma forma negativa. A gente fala, deserto é prova. Eu conheço, eu tenho amigos, eu tenho um pastor amigo, pelo menos há 15 anos. Toda vez que eu pergunto, e aí pastorzão, como é que está? Varão, estou no deserto. Ele fala. Aí eu falo, você não vai sair do deserto, não é? Toda vez ele está no deserto. Eu entendo que tem 4 fases do deserto. Deserto ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, o deserto ele pode ser passagem, e o deserto pode ser permanência, vai depender de mim e de você, aonde você está. Eu estou de passagem no meu deserto, eu estou passando por ele, e eu vou passar e vou vencer em nome de Jesus. Os desertos na nossa vida, são para tirarmos, muitas vezes, da zona de conforto, e nos colocar numa zona de confronto. E Deus, quando nos confronta, não é para nos humilhar. Deus, Ele quer restaurar, restituir, renovar. Entenda isso. Mateus 4, no versículo 1, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus venceu, e nós vamos vencer também em nome de Jesus, aleluia. É no deserto que o Senhor nos chama a atenção. É no deserto que o Senhor forja o nosso caráter, ajusta ali as nossas crenças. É no deserto que o Senhor quer ajustar os nossos passos e dar uma direção para a nossa vida. É no deserto que o Senhor nos dá novos começos. É lá no deserto. O deserto é a faculdade do cristão. Deserto é o lugar de treinamento para o cristão, você sabia disso? Aleluia. Passar pelo deserto é necessário para que nós possamos conquistar os nossos milagres, as nossas promessas. Lucas 1,80 diz que João Batista crescia e se fortalecia no deserto, aleluia. Grandes milagres aconteceram, se você ler a Bíblia Sagrada, no deserto. No deserto foi onde Deus transformou água salobre em água potável. Foi no deserto aonde Deus protegeu o seu povo das pragas do Egito. Foi no deserto aonde Deus tirou água da rocha. Foi lá no deserto que Deus mandou maná diário para alimentar o povo. Também foi no deserto aonde Deus sustentou o profeta através de corvos. Foi no deserto que Jesus ali, ele não transformou pães para ele se alimentar, mas foi no deserto que Jesus transformou, multiplicou peixe e pão para alimentar uma multidão, aleluia. Quando o Senhor nos leva a passar por um deserto, é porque Ele tem um motivo, Ele tem um propósito para isso. E qual é, pastor? É forjar a nossa vida, o nosso caráter, nos tornar pessoas melhores, crentes fiéis, crentes fervorosos, apaixonados por Ele, com intimidade com Ele. Então, se você está passando pelo deserto, dá glória a Deus, porque você vai passar, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória, aleluia. Pode aplaudir mesmo, porque Ele é digno, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E então atravessa esse deserto, porque você vai chegar lá e vai vencer. Penúltima crise que Agar passou e serve como ensinamento para nós.
crise da escassez. Diga aí, crise da escassez. Se o Fábio puder colocar Gênesis 21, 16. Está falando no versículo 15 que acabou tudo. Pão, água. E ali ela ficou desesperada. Aqui no versículo 16 diz que quando ela viu a criança chorando, ela ficou desesperada. Ela falou, eu não vou aguentar. Eu vou colocar meu filho aqui, vou longe, porque eu não quero ver esse menino morrer. E aí você que é mãe, você que é pai, você sabe como é que é. Coração de mãe e pai nessa hora não aguenta de ver um filho chorar por uma necessidade. Bate o desespero, a estrutura emocional abala, gente, não tem como. E aí eu quero dizer para você mais uma vez, lembra que o Senhor, Ele não te chamou para o prejuízo da fé, lembra que Ele é o Deus do impossível, essa crise, esse deserto vai passar, e em nome de Jesus, você vai colher o melhor desta terra, porque você tem promessa de Deus, aleluia. Então apenas descanse, os seus filhos, eles serão guardados e protegidos pelo Deus, pela mão do Deus Todo-Poderoso. Continua aí no versículo, nós vamos ler o 17 e o 18, tá? Em seguida. Última crise na vida de Agar, e eu até queria chamar o pastor aqui, as pastoras, para a gente depois entregar um louvor no altar do Senhor, mas chamar aqui para já assumir ali o violão, que nós já vamos adorar ao Senhor também. Última crise, ela é achar que Deus a abandonou. Diga assim, achar que Deus me abandonou. Versículo 17, Fá. No versículo 17, quando ela está longe, ela começa a chorar, ela acha, acabou, já era, Deus me abandonou. Só que Deus aparece, o anjo do Senhor aparece para ela. Olha que lindo! E Deus ouviu o choro, o gemido da criança, aleluia. Deus, Ele ouviu. Por que que Ele ouviu? Porque sobre Ismael estava uma grande promessa de uma nação. E é por isso que Deus ouve também o seu gemido, porque há promessa na tua vida. Por isso que vale a pena você chorar na presença de Deus, gemer de dor na presença de Deus, porque Ele contempla o seu choro, a sua aflição, sim. E há promessa na tua vida. Deus não ouve aquele choro de desespero, aquele choro desesperado, mas Ele ouve o gemido da promessa. E se você buscar Ele, com certeza, Ele vai se manifestar na tua vida, aleluia. Aleluia. Ah, pastor, você não sabe a minha dor, você não sabe como eu estou sofrendo, você não sabe das lutas, dos rompantes. Realmente eu não sei, mas Ele sabe. Então se Ele sabe, descansa, aleluia. Ele te prometeu, vai acontecer, glória a Deus. Versículo 18, Fá. Deus, Ele manda Agar se levantar, se posicionar. Por que que Deus não falou para o menino Ismael ficar de pé? Primeiro que era para uma criança. Por que que Ele se dirigiu ali para Agar? Porque Agar ali estava representando a coluna da família ali. Naquele momento ela era representante da família. E Deus nesta noite está dizendo para você, põe-te de pé em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento? Aleluia. Você é coluna de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas estão apoiadas em você, através da sua vida, do seu testemunho, da sua oração. E eu quero dizer que em nome de Jesus, muitas pessoas, elas estão hoje de pé, por causa da tua oração. Não pare de orar, porque se você cair, se você parar, muitas pessoas vão cair, vão parar também. Mas você é referência, é modelo, é coluna para muitas pessoas. Em nome de Jesus, não pare. Tem muita gente que depende de você, aqui na igreja, na sua família, na empresa que você trabalha. Você já parou para pensar que talvez a sua empresa ainda está lá por causa da tua vida? Porque você é sal e luz, porque você é um representante do céu, do reino de Deus naquele lugar. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. Então Deus, Ele diz, põe-te de pé
e falarei contigo. Então nesta noite eu quero orar com você. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar e depois nós vamos adorar ao Senhor.